TechCast Live. No episódio de hoje nós falaremos sobre o primeiro capítulo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu vou estar aqui falando com você e olhando aqui do lado, que aqui tem o meu computador, que eu deixei aqui do lado para auxiliar a nossa convidada aí, a nossa participante, que vai estar comigo, a Aurilene. Já chegou, já está aí. Tá me ouvindo direitinho? Só acena para mim. Dá um ok, para saber se o áudio está bom. Nós teremos a participação especial dela, que acabou de chegar aqui, está pontualmente presente, que ela é mentora, professora, consultora, a Aurilene Vieira. Vou até perguntar a Aurilene depois se ela alguma coisa do Paulo Vieira. O objetivo desses encontros é compartilhar nossas experiências com a leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária. Que não é segredo porque tá tudo aqui, né? Então hoje a gente vai começar pelo primeiro capítulo. O objetivo desses encontros é compartilhar nossas experiências, como já disse. Eu sou a Teca Carvalho e vamos estar juntos, se Deus nos permitir, todas as quintas-feiras às 6h57. E hoje vamos descobrir a diferença entre a mentalidade rica e a mentalidade pobre. O nosso foco principal é sobre a mudança de pensamento em relação ao dinheiro e ao sucesso. Você vai entender como é que as suas crenças e atitudes ela pode estar afetando a sua capacidade de fazer riqueza e prosperar financeiramente. Eu me chamo Teca Carvalho e estou aqui para contribuir, ajudar e trocar aqui informações de conhecimentos. Minha área de especialização é na área de marketing, né, formada na área de tecnologia, e estamos aqui para falar sobre este livro. E, Aurilene, por que você... Deixa eu fazer uma perguntinha antes, depois a gente entra um pouco pro livro. Por que você escolheu... Engraçado que a gente está na mesma leitura, né? Por que você escolheu esse livro? Que foi que... eu vou te fazendo as perguntas assim, a gente já pode ir entrando diante daqueles esboços que você fez também, tá? Então, o que foi que te fez, em primeiro lugar, decidir esse livro, a fazer a leitura dele, compartilhar, na verdade? As pessoas elas estão tipo, sem clareza, né? Estão um pouco perdidas. Por mais que você tenha na internet aí tudo disponível, né? Esse livro, ele me trouxe clareza no momento que eu mais precisei, tá? E da mesma forma que eu me senti perdida, né, de direcionamento, de como eu vou trabalhar tudo isso, de como eu vou trabalhar o que eu ganho, descobrir quem que eu sou, por que eu tô aqui, né? Que tipo de pensamentos eu poderia ter, quais os sentimentos que eu poderia ter, né, com relação a essa nova mentalidade. E aí, sabendo disso, né, eu pensei, por que não compartilhar, né? Os ensinamentos desse livro, o que ele trouxe para mim, a clareza que ele me trouxe, né, para a melhoria de vida. Então, a gente precisa começar a compartilhar o que nós sabemos com as pessoas, né, para que elas também tenham esse direcionamento, para que elas entendam que elas estão sangrando porque elas não sabem ainda o caminho que elas precisam percorrer. E nós que temos esse entendimento, que nós estamos buscando novas ferramentas, novas formas de vida, né, de negócio, a gente também pode compartilhar tudo isso com essas pessoas. Então, eu acredito que o sentimento que me trouxe a compartilhar, né, com você esse nosso momento é porque eu passei por uma situação e esse livro me ajudou a superar isso. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre esse autor, né? O autor, né? O T. Harv Eker. Então, quem é esse rapaz, né? Quem é esse homem, né? Então, ele era um trabalhador, como qualquer um de nós que estamos aqui, né? E ele trabalhava sem parar. Só que ele não entendia por que ele não conseguia crescer, por que ele não conseguiria decolar, né?
ele não conseguia ver resultados tão tangíveis, né, devido a esse trabalho, com relação ao trabalho dele. E aí ele via pessoas ao seu redor tendo crescimento, tendo, né, no mesmo nicho que ele, mas ele não crescia, ele não via resultados tão tangíveis. E aí, certo dia, ele saiu, né, da casa dos pais, ele voltou para a casa dos pais dele, né? E aí ele estava lá morando no porão, quando um amigo do pai, né, foi para lá para jogar e tudo. E esse cara era muito bem financeiramente, tudo mais. E aí ele deu um conselho pro menino, né, pro autor. E aí ele recebeu um conselho que ele disse assim: eu passei pelas mesmas coisas que você, mas eu acredito que você ainda não chegou aonde você deseja porque você está procurando algo, você não sabe algo, né? E aí é aonde entra a nossa fala, né, Teca? É aonde entra. Nós encontramos algumas respostas que nós estávamos buscando. Então, da mesma forma que esse rapaz, né, que esse autor que escreveu o livro, ele encontrou as respostas que ele buscava, você que está aqui conosco, você vai encontrar as suas respostas, né? Você vai encontrar o que você não sabe. Então, é importante que nós que estamos nesse meio, a gente compartilhe o que a gente sabe com as pessoas. Porque muitas vezes elas estão perdidas de uma forma que são muitas informações, mas não informações tangíveis, mensuráveis, né? De vivência. Então, tem que ser algo que você viveu. Você precisa compartilhar aquilo que você viveu. Então, não adianta você copiar o que o outro falou, mas você mostrar, por meio das suas experiências, que você viveu aquilo e aquilo dá certo. Que vai funcionar na sua vida, né? E a introdução disso, né, desse livro, é justamente isso, é entender que da mesma forma que o autor do livro, ele passou por situações desafiadoras, você também está passando por situações desafiadoras. E você vai encontrar as respostas, assim como a Teca encontrou respostas, assim como eu encontrei respostas, né? E aí nós vamos agora entrar nesse primeiro contexto, na parte 1, né? Qual é o modelo do seu dinheiro? E aí, Teca, o que tu entendeu desse contexto? O que eu vejo em relação ao livro dos segredos, né, da mente milionária, eu até fiz algumas anotações logo no início, algumas coisas que eu pergunto a mim mesmo, tá? Então, quando eu leio um livro, faço a leitura, eu me faço perguntas. Faço perguntas porque é como se o autor estivesse conversando comigo. Então, uma das perguntas logo do começo que eu coloquei para mim é assim: o que falta entre o desejo e a conquista do sucesso? Porque todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo sente o desejo, quer crescer, quer saber mais, quer ter dinheiro, né? Quer poder ir visitar, ir para onde o coração, quero ir para o Rio de Janeiro esse feriado e poder estar lá, mas por que algumas pessoas conseguem fazer isso e eu não consigo? Onde é que está a diferença disso aí? Aí eu até anotei. O que falta entre o desejo e a conquista? Porque uma coisa é o desejar. Eu passo numa loja, numa vitrine, eu vejo um vestido e eu desejo aquilo dali. Outra coisa é eu chegar, entrar, comprar e levar ele para mim. Então, são coisas diferentes. E tem pessoas que só ficam desejando. E eu parei de fazer isso. Chegou um momento em que, quando eu li a primeira vez, é a segunda vez que eu estou lendo ele, estou terminando, em que eu disse, está errado, eu estou dando um ponto de faca. Ou eu mudo a minha forma de pensar, ou eu mudo realmente, eu me comprometo a fazer as coisas diferentes, ou vai sempre ser tudo da mesma forma, né? Então, isso daqui que a gente está fazendo, eu vejo como uma grande oportunidade. Uma grande
oportunidade para aquelas pessoas que estão cansadas de estar dando murro em ponta de faca, como eu estava dando. Porque a gente tem algo que são pessoas que escreveram para ajudar a gente, que passaram por coisas que a gente está passando ou que nós já passamos, que a gente está no processo, né, de erros e acertos, e que no primeiro erro decidiu não parar, decidiu continuar. E aí que eu vejo essa oportunidade. Por quê? Porque nós seres humanos, a gente tem muitas travas e crenças. Então, a gente é travado naquilo que a gente tem vontade de crescer e a gente fica brigando ao mesmo tempo com a nossa mente por conta das crenças que a gente tem. Não tem nada a ver crenças aqui com religião, tá? Não tem nada a ver crença com religião. Crenças são aquelas coisas que a gente coloca na nossa mente de ver um carro que a gente tem desejo de comprar, que a gente tem vontade de adquirir, que a gente quer ter mais conforto e dizer assim, eu nunca serei capaz de comprar um carro desse porque ele custa 2 milhões, ou porque ele custa 500 mil, ou porque ele custa 100 mil. Mas aí, isso daí não é o correto de ser falado. O certo de ser dito é o que é que eu posso fazer para adquirir um carro de 500 mil reais? Este é o segredo. Essa é a forma certa que a gente tem de pensar. Você quer morar numa casa de 1 milhão, de 100 mil, de 500 mil? Não é olhar e dizer, eu nunca vou conseguir morar numa casa dessa. O certo é, o que é que eu preciso fazer para estar morando numa casa hoje de 500 mil? O que é que eu preciso fazer para hoje estar numa casa de 1 milhão? O que é que eu preciso fazer para hoje andar numa Ferrari? O que é que eu preciso fazer para hoje ter uma tranquilidade, sem precisar de nada disso, porque tem pessoas que são simples. Os desejos das pessoas não são iguais. Não tem problema em relação a isso. Não é isso aqui que a gente está falando. Porque, às vezes, a pessoa só precisa ter as contas quitadas e está feliz. Aí você se pergunta, ou você se diz, a nossa crença normalmente é, eu nunca vou sair das dívidas. Errado. O que é que eu preciso fazer para quitar as minhas dívidas? Aí você começa a pensar, que nem ele fala. Né? Então, começo a mudar os pensamentos. Se a gente não fizer isso, a gente não vai sair do lugar. A gente vai estar só olhando uma coisa na vitrine, desejando, sem fazer por onde conquistar. Então, nesse primeiro capítulo aqui, do resumo, eu vejo mais ou menos por conta disso. Mais ou menos essa questão. E muita gente prefere continuar desse jeito por conta do quê? Do medo. Tem uma coisa, né, que ele fala, né, lá na página 19, ele fala assim, ó. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente. Quase dormem no ponto. Trabalham e pensam num plano superficial de vida, baseadas somente no que vem. Elas vivem estritamente no mundo visível, né? Então, é isso que você acabou de falar, né? Eu estou só olhando. O tempo está passando e eu estou olhando. Eu estou de braços cruzados. Eu não estudo, eu não me preparo, né? Eu não busco a oportunidade de crescimento, tá? E aí é aonde ele fala a questão das raízes. Onde estão as nossas raízes? Que tipo de árvore nós somos, né? E aí ele sempre fala, né? Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Então, que tipo de árvore eu sou? E é bem interessante que ele busca muito, né, essa questão do que eu estou produzindo, tá? Tanto eu como a Teca, e eu sei que alguns de vocês que estão aqui, né? Alex, seja bem-vindo. O Alex, Teca, ele é da área que tu mais gosta, viu? Ele é especialista em vinhos. Massa.
É o Hoje, profissional do grupo. hoje, É o hoje, profissional do grupo Pão de Açúcar aí, sabe? Sommelier que chama? É sommelier a especialidade. hoje quem tem esse conhecimento, como o mercado digital ele está muito usado, está muito grande, as pessoas estão, se Alex, você pega um livro desse aqui e você consegue entender e praticar o que está escrito nele, e juntar com outras pessoas que estão caminhando para o mesmo caminho, ninguém mais segura, porque hoje o mercado ele está em falta demais de profissionais, né, para trabalhar com essa questão de vídeos, dessas coisas, né, então é muito bom, muito bom. Continue buscando esse crescimento, né. E aí ele fala, né? O autor ele fala assim: é o invisível que produz o visível. O que é que isso significa, né? Que se eu mudar os frutos, primeiro tem que trocar as minhas raízes, né? Quando desejo alterar o que está visível, antes devo modificar o que está invisível, que aí é onde entra a sua fala, as nossas crenças limitantes, né? Eu tenho que mudar de fora para dentro ou é de dentro para fora, né? É de dentro para fora, é o que eu sinto, são os meus sentimentos, são os meus pensamentos, né? É o que está me limitando em acreditar em algo melhor, né? Em um melhor desenvolvimento, em melhores oportunidades. Então, você precisa primeiro trocar as suas raízes, cortar, como a gente fala, né? Cortar o mal pela raiz, né? Tirar toda aquela coisa limitante do que você, mas eu quero isso daqui, mas eu não vou atrás, eu não vou correr, eu não trabalho, não estudo, não me preparo para aquilo. Então, eu preciso mudar as minhas raízes para que eu possa melhorar, para que eu possa ter frutos melhores, tá? Então, essa questão do que ele fala, né, é muito impactante. Eu acredito que, assim, eu tive que mudar muita coisa, né? Nós tivemos. Nós tivemos que mudar, né? A primeira coisa que nós tivemos que mudar foi lembrar que nós temos um potencial enorme, né? E que nós temos conhecimento, né, de áreas bem específicas, né? Eu atuo na área de gestão de pessoas. Eu atuo na área de legislação trabalhista. Eu atuo na área de treinamento. E aí, por que eu não posso usar isso, né? Por que eu não posso, como um grande escritor, né? Que até tu perguntou, será que a Arlene é da família do Paulo Vieira? Tem os É grandes a Arlene Vieira, né? De Gapaz, o sobrenome aí pesando. esse sobrenome é pesado, Vieira é forte, né? E aí, Carvalho também. ele sempre fala, né? Crescer e contribuir. Quanto mais você recebe, mais você consegue contribuir com a sociedade. Mais você consegue ajudar outras pessoas a terem esse leque de conhecimento. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, a partir de hoje, né? Eu e a Teca. É fazer com que você... Na verdade, a gente já tem feito, já estamos nesse caminho, nesse processo há um bom tempo, né? Nós, assim, a gente voltou, assim, a se falar, porque para quem não sabe, a gente já trabalhou junto, né, Aurim? A gente trabalhou já na mesma instituição juntas, inclusive ela tinha o poder de admitir e demitir quem ela quisesse, como ela já disse, ela de recursos, né? Recursos. E assim, desde o início, a Aurilene, quando a gente se bateu, se olhou, a gente percebeu assim que tipo assim, tem coisas a mais para a gente fazer, para a gente estar trabalhando, para a gente buscar, para a gente crescer junto, porque a gente sempre teve uma visão muito, muito próxima uma da outra, né, em relação a isso. Uma das coisas que fez a mudança do jogo para o autor, eu vou mentir, tá? Eu não sei se é Terraz Wecker, o nome dele. Eu não sei pronunciar inglês.
Mas eu vou chamar de hacker, né? We have hacker. Então, assim, o primeiro passo que ele fez foi se comprometer a fazer sucesso e a jogar para vencer. Quando eu só percebi, gente, este parágrafozinho, essa frasezinha, lendo a segunda vez esse livro. E aí eu parei comigo mesmo e digo assim, é isso, eu preciso me comprometer. Ou eu vou ter, ou eu vou morrer tentando. Não existe mais, não existe si, não existe governo, não existe nada, só Deus para tirar. E ele diz assim, tá bom, Teta, você já contribuiu com o que tinha que contribuir. E aí a gente percebe que eu, por exemplo, cheguei a uma certa idade na minha vida e que eu ainda tenho muita coisa para fazer. O tempo está passando, o tempo está passando. E tem muito a ser feito. Então, se comprometer a fazer sucesso é jogar para vencer. Ou eu vou vencer, ou eu vou chegar, vou conquistar as coisas que eu tenho vontade, eu vou poder realizar os meus sonhos, ou eu vou morrer tentando isso. Quem estiver ao meu lado sempre vai ouvir eu falando sobre isso. E tem pessoas que elas não conseguem, né, Auri, estar ao lado de outras pessoas que desejam sair daquela bolha, né, de estar sempre reclamando, de estar sempre falando mal dos outros. Então, a gente precisa ter cuidado em relação a isso. E uma das grandes travas que a gente tem é a nossa própria mente. Exato. Então, esse livro, ele é maravilhoso por conta disso, porque ele mostra todo instante o quanto a nossa mente trava a gente, o quanto a nossa mente é o nosso próprio impostor. Não existe ninguém, não é Aurilene, não é chefe, não é governo, não é pai, não é mãe, não é ninguém. É a nossa própria mente. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, se eu não mudar a minha mentalidade, eu nunca vou sair do lugar que eu estou. Por quê? Porque a gente sempre vai pensar de que eu não sou capaz, eu não consigo, as oportunidades vão estar batendo na nossa porta, as coisas vão estar surgindo e a gente sempre vai dizer assim, não é para mim, não é Que aí é para mim. onde entra, Né? fala, né? Qual é o princípio da riqueza? Pensamentos conduzem a sentimentos, né? E sentimentos conduzem... Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultado. Isso é maravilhoso. Eu tive que decorar isso para poder eu dizer assim, peraí, o que é que eu estou pensando? Sempre questione quando você olhar para algo e dizer assim, não, você diz assim, por que eu estou pensando dessa forma? E aí... pergunte, porque a tua mente te derruba. Desculpa, gente. Começa aqui, gente. Não adianta, tá? E uma coisa importante que ele fala, né, são as nossas declarações, o que a gente fala também. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está falando, né? E aí, eu gosto muito porque ele diz assim, né? O nosso pensamento, né? Tudo vai gerar dos nossos sentimentos. O que você está sentindo, né? Nesse momento. Uma coisa que eu fiz um curso, né? Até eu sigo ela é muito legal. E ela fala muito essa questão do poder do pensamento, né? E ele trabalha isso dessa forma, tá? Que ele fala assim, ó, pensamentos conduzem, né, a esses sentimentos. Porém, a pergunta interessante é, de onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa de modo diferente de outras pessoas? Então, você precisa começar a entender que os seus pensamentos, eles têm origem, né, nos nossos arquivos, os arquivos das nossas informações, né? O que você está guardando, tá, de pensamentos? Quantas vezes você olha, eu não faria isso que essa pessoa faz, não, né? Mas o que levou essa pessoa a fazer aquilo?
Então, a gente precisa começar a manifestar isso, né? O que que eu estou pensando, o que que eu estou sentindo e o que que isso pode se transformar. Então, muitas vezes, a gente precisa começar a ter esse controle. É fácil? Não é fácil. Mas é como a Teca fala, né? É um processo. Hoje, vocês estão recebendo essa informação, né? Que vocês precisam ter cuidado com o que você pensa, com o que você sente. Porque juntando os dois, vai trazer as suas ações. Vai trazer o que você vai aplicar, né? O que você vai fazer. Então, a gente precisa pensar, né, de que forma verbal eu vou estar transmitindo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Lembra aquela Auri, e assim, as palavras têm poder, né? E elas possuem um grande poder. a Bíblia mesmo fala disso, né? São dois livros que hoje estão na minha cabeceira de estudo quando eu vou sentar antes de fazer qualquer trabalho. O primeiro é esse, eu estou voltando a ler de novo pela terceira vez a Bíblia, né? E esse daqui, que é o Segredo da Mente Milionária. Então, sempre que eu vou fazer um estudo de referente a algum ser humano, de algo que ele escreveu, eu gosto também de estar acompanhando e lendo a palavra, porque quando você conhece, tem o conhecimento do que tem escrito na Bíblia, que a Bíblia só quem lê é crente, ou só quem lê é padre, ou só quem lê, não, gente. Isso aqui é uma obrigação de todo ser humano. Todo ser existente na face da terra, ele tem que conhecer o que tem escrito aqui. E não tem nada a ver com religião, tem a ver com você e Deus. Porque isso aqui é o que te conecta com o Criador. Então, se você seguir só por palavras do ser humano, você tem tudo a falhar. Mas quando a gente vai também e faz essa conciliação de saber o que é que Deus fala em relação às palavras que tem poder, a Bíblia fala isso, ó, desde a existência. É tanto que o mundo ele foi criado através da palavra. Tudo aquilo que a gente fala, se é para abençoar, esses dias, ontem eu estava lendo sobre o poder da língua. E eu pedi, logo depois que eu terminei de ler, eu fechei os meus olhos e disse a Deus, Senhor, controla a minha língua. Porque ele é um órgão bem pequenininho, mas que tem um poder de matar. Ele tem o poder de matar, ou tem o poder de ressuscitar. Só que normalmente o ser humano, por conta de Adão e Eva, né, quando a gente fala assim, Adão e Eva, por causa do pecado, a gente mata todo dia as pessoas. Que é isso agora que está entrando? Que neura é essa? Como é que eu mato alguém? Com as minhas palavras. Porque se eu não estou abençoando o outro com o que eu falo, se eu estou preferindo sentar e falar daquela pessoa, em vez de chegar lá e dizer, deixa eu ver como é que eu posso ajudar ela. Ah, aquela pessoa fala mal, deixa eu ver como é que eu posso ajudar ela a parar com esse hábito dela. Deixa eu ver de onde foi que isso começou. E às vezes você mata uma pessoa chega toda feliz e você olha e diz assim, nossa, olha, nossa, já vi demais isso. Não sei para que essa felicidade toda. Ixi, deve estar com cheio de dinheiro no banco, né? Porque para estar feliz desse jeito, olha as palavras. Você não precisa ter dinheiro para ser feliz. Ou você é ou não é, né? Ou você é ou não é, isso não existe. Então, essa relação das palavras é verdade. Então, um é ter o comprometimento, se comprometer a ter uma mudança de vida. O outro é a gente ter cuidado com a nossa mentalidade, com a nossa mente. Aquilo que a gente pensa é outra coisa que já está escrito. O homem fala muito, mas lá na palavra tem tudo aquilo que você pensa, você é. Né? Exato. E a outra coisa é em relação à palavra. Auri, está com 3 anos que eu não assisto noticiários. Eu também. Eu soube que o que está acontecendo no Sul por conta de uma amiga minha, que é também minha mentorada, e antes de ontem, ela mandou para mim, quase chorando, a Tânia, dizendo, olha, aqui está tudo embaixo d'água. E eu não sabia, porque eu estava dizendo, e aí, quando é que a gente vai se reunir? Porque a gente tem reuniões, né, semanais. E ela me mostrou
o que estava acontecendo. Eu disse, meu Deus, eu me senti tão mal, porque eu disse assim, o quanto indelicada eu estou sendo. Mas não, é porque eu não assisto noticiário mais. Eu vou assistir isso para quê? O que é que isso vai fazer de mudança na minha vida? Eu troquei o noticiário para estudar. Eu troquei os noticiários, a televisão, não estou dizendo que eu não vejo filme. Eu decido o que é que eu quero assistir. Antes, eram as programações que diziam o que é que eu tinha que fazer. Já chegando 8 horas no jornal, tenho que sentar para assistir. Eu achava massa, eu estava bem informada. Mas com quem foi que eu aprendi isso? Como é que eu aprendi que eu não preciso estar enchendo a minha mente dessas coisas? Com um mentor. Eu tive um mentor que ele fez a mesma coisa e a vida dele mudou. E eu disse, eu quero que a minha vida mude, eu tenho que ir atrás de pessoas que têm a sua vida modificada. Então, eu tenho que andar junto com essas pessoas para eu ter obter o mesmo sucesso. E assim eu fiz. Então, assim, é a gente ter isso, se comprometer, cuidar da nossa mente, cuidar do que a gente fala, né? E uma pergunta que eu queria fazer para ti. Quem é que coloca esses pensamentos que muitas das vezes a gente tem de não ser capaz, de não conseguir? Quem são essas pessoas que colocam essas crenças na gente? Nós mesmos. Dizem que é tudo que começa com tudo que começa com P. Trava a gente. Pessoa, pai, padrasto, que mais? Professor, padre, né? professor. Gente, quantas pessoas não têm travadas e bloqueadas por conta de professores? Professores que dão, que vai colocar a criança para ler, a criança não sabe ler ainda, e ali ela diz, você não pode falar, né? Para de falar, menino, ou tu não sabe de nada. Cuidado, gente, vocês aí, eu sou professora, né? E o meu tipo, minha metodologia de ensinar, é dizer assim, você só não sabe porque você não está prestando atenção. Se você soubesse, você também não precisaria da minha ajuda. Então, é claro que você não sabe, mas você vai aprender. Que é onde então, a gente precisa ter cuidado com isso também, né? É onde entra essa fala dele, né? No primeiro capítulo. Né? O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e seus resultados. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções e no final os resultados falarão por si mesmo. Então, é aonde a gente precisa deixar de lado alguns hábitos que nós fomos ensinados desde criança. E esses hábitos, né, essas crenças, elas estão travando o seu desenvolvimento. Elas estão travando o seu crescimento, né? E aí você não consegue chegar nos resultados que você precisa. Então, é aonde ele fala, né, que existem 4 chaves, né, 4 elementos chaves de mudança, tá? Que ele fala que esses 4 elementos, eles são essenciais para a reprogramação do seu modelo, né, do seu modelo de vida, do que você quer alcançar. E aí, ele fala que o primeiro elemento da mudança é a conscientização. É aonde eu preciso me conscientizar. Puxa, peraí, eu não quero isso. É quando a gente fala, né, o estalar, né? Quando dá aquele estalar de dedos e você, opa, peraí, alguma coisa não tá batendo, não tá sendo, não tá legal isso, né? Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. Então, eu preciso me conscientizar. O segundo elemento que ele fala é o... Tem aquela frase que diz assim, né? Ah, fulano, não, eu tomei consciência do que eu estava fazendo era errado. Exatamente. É quando você reconhece, né? Você reconheceu, isso daqui não tá legal, eu preciso mudar. Não é esse caminho que eu tenho que fazer. Não é essa ferramenta que eu vou usar, né? Então, eu me conscientizo. Quando eu me conscientizo, eu tenho um entendimento. E aí eu vou poder compreender o meu modo de pensar, né? E você vai ser capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. O entendimento é de fora, tá? Então, o terceiro elemento que ele fala é a dissociação, que é onde entra essa questão dos ciclos,
né? Eu preciso entender com quem eu estou andando, com quem eu estou conversando, O ambiente, né? O ambiente conta muito. o ambiente que eu estou frequentando. Será que essas pessoas, elas falam de coisas positivas? Elas falam de progresso? Elas falam de melhorias, né? Será que essas pessoas... Em que mesa eu estou me sentando? Eu me sento naquela mesa que falam chega mal das... perto e estão fofocando, e aí eu digo, e aí, qual é o da vez? Poxa. Ou é naquela que diz assim, ei, a gente tá, vamos fazer uma live, ou agora vamos ensinar tal coisa, vamos estudar sobre isso, vamos montar um grupo para crescer, né? Vamos montar um grupo que esteja todo mundo com o mesmo, né? Então é diferente, totalmente diferente. Dificilmente a gente encontra esse tipo por aí, a gente não acha. Ó, recentemente eu participei de uma formação, gente, e vai ter novamente uma nova turma agora em novembro, de liderança. E assim, eu fiz assim, amizades com pessoas incríveis que eu nunca tinha visto, mas a gente teve uma conexão, né? Nós tivemos uma sinergia. E foram 2 dias incríveis. E nós sentávamos e nós só conversávamos sobre melhorias, contribuições. Como é que pode? Como você aplicou isso? Qual o resultado que você teve? Né? Então, a gente foi Como é que eu posso contribuir para o teu resultado também, né? Essas coisas me deixam tudo arrepiada, porque é um outro nível em que você chega, né? De pessoas que você encontra no mesmo caminho para onde você está indo, buscando as mesmas coisas que você está buscando, né? Isso é maravilhoso. Exato. Porque assim, essa nossa dissociação, né, que eles chamam, de nós revermos, né, os locais que nós estamos, as pessoas que estão ao nosso redor, ele fala assim, ó, baseado nisso, né, quem você é hoje e onde você quer estar amanhã. Então, nós vamos observar a maneira de pensar, como que essas pessoas são, né? E aí nós vamos começar a trabalhar. Peraí, eu quero ser esse nível de pessoa. Eu quero... Aurélio, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem eu sou hoje tem a ver com quanto dinheiro eu tenho na minha conta? De jeito nenhum. Né? Não. Não quem eu sou hoje tem a ver com a situação em que eu estou vivendo? Por exemplo, eu estou fazendo essa pergunta por muitas das vezes as pessoas achar de que, aí entra de novo a briga com a mente, né? De achar que o que elas estão falando é uma pura ilusão. Por quê? Porque eu estou sem trabalhar, eu não tenho R$ 1, eu estou devendo tudo, ninguém me emprega, ninguém me busca. Então, assim, quem você é, como a Marilene está falando aqui, quem a gente é, quem eu sou, o momento em que eu estou passando não define quem eu sou. Por quê? Porque isso é transitório, vai passar. Gente, tudo passa, vai passar. Não tenha dúvida de que se você agora está passando por algum tipo de dificuldade, alguma coisa, acredite, vai passar. Então, nada define o fato de você estar andando ainda a pé, o fato de você ainda estar andando de ônibus, não define quem você é, porque o quem você é tem que estar dentro da sua mente. Você já tem que começar a pensar como é que você é, para as coisas começarem a vir, né? Pode continuar, gente. E assim, eu gosto muito desse capítulo porque ele nos faz uma reflexão interna, né, intrínseca, de dentro para fora, tá? E aí ele fala assim, ó, eu gosto muito dessa parte que ele diz assim: está tudo dentro de você. Lembre-se, o seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente. Por outro lado, se você se sente uma pessoa plena, validará essa crença gerando abundância. Por quê? Porque a plenitude é a sua raiz
e ela se tornará o seu modo natural de viver. Olha que coisa linda, né? Gente, esse livro ele é apaixonante. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender também, que para alcançar algumas mudanças, a gente precisa, sim, começar a investir em conhecimento. Então, deixar de comer uma pizza para comprar um livro, eu fiz Eu isso. fiz isso também. Deixar de comprar roupa para comprar livro. Está com 3 anos que eu não compro roupa. Eu preferi investir em conhecimento. Eu preferi comprar livros que iam mudar aqui a minha mentalidade, mudar a minha mente. Preferi mentorias, coisas que iam adicionar coisas em mim e que nada, que podia acabar tudo e nenhum dinheiro no mundo vai tirar, que é o conhecimento. E uma coisa que ainda do primeiro capítulo que ele falou, que eu sempre fico retornando, tentando trazer à mente, que ele diz assim, ó, que ele conta um exemplo que teve uma sala, botou várias pessoas e uma pessoa sentava ao lado da outra, né? E por mais que todas as ferramentas foram entregues, todo o conhecimento, tudo ali fosse entregue para aquelas pessoas, para as mesmas pessoas, a que estava do lado da outra. Uma aprendia, uma tinha sucesso, uma conseguia, e a outra não. E aí ele começou a perceber o que estava acontecendo, porque que ele até fala aqui, mesmo de posse das ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa terá grandes problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramentas. Ele chama nossa mente de caixa de ferramentas. Por quê? Porque é na cabeça. Então, o que a gente precisa, o que é que ele observou? Que as pessoas ricas, elas têm o mesmo tipo de pensamento, então elas pensam da mesma forma, né? E aí, aqui embaixo, ele fala o seguinte, quantos de vocês vieram aqui para aprender? Essa pergunta é uma pegadinha, por quê? Porque ele diz que o escritor Joseph Blinks, ele diz assim, não é o que sabemos que nos impede de vencer, o nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Então, a gente tem. Gente, olha que ouro isso daqui. Não é o que eu sei que me impede de vencer. Não é os conhecimentos. Não é o que eu não sei. Não é que eu tenho que estar. É só fazendo. Como é que diz? Comprando. Eu fui, ano passado, uma das pessoas mais loucas do mundo de fazer cursos. Então, todos os tipos de treinamento que você pensar em marketing digital, eu sou aquela pessoa que estava ali como aluna, assim. Eu, presente, estou aqui. Então, eu comprava tudo, mentoria, curso, tudo. Fiz, finalizei alguns, outros não, outros eu vi por cima, outros não tinha muito, né? Mas, quando eu li essa frase aqui, não é o que eu não sei que me impede, é o que eu já sei. Eu já sei. E o que é que eu já sei? Aí eu comecei a analisar. Se eu já sei algo antes desse processo. Então, é algo que foi colocado lá. E aí eu era o tipo de pessoa, olha, né, um tipo de menina, assim, que eu nunca tive dificuldade para as coisas, trabalho, não. Eu comecei muito cedo na área de tecnologia, então, logo após fazer, no começo eu não pagava cursos, então meus conhecimentos foram na época que tinha os centros comunitários do bairro e eles ofertavam lá aqueles cursos de informática, e logo eu me destacava, eu me apaixonei, eu olhava assim para o computador, e eu dizia assim, cara, que massa. Um mouse, a primeira vez que eu peguei no mouse era uma coisa assim, parecia ser do outro mundo, né? E eu surgiu a oportunidade, o professor saiu, a oportunidade de estar liderando, de estar à frente, ensinando, eu aceitei. Professor, alguém da turma aqui quer vir dar aula na próxima? E eu levantava a mão, eu vou. Então, assim, eu não tinha medo. E mesmo assim, tendo aqueles cursos, investi, aprendi
do que tinha que aprender para ensinar as pessoas, mas mesmo assim, eu nunca consegui sair, eu nunca consegui ganhar o suficiente. Meu pai dizia assim, minha filha, por que tem tanta gente nessa área que ganha muito dinheiro e você só ganha isso, você só ganha esse salário, você só ganha tal coisa, você ainda não tem condição de comprar um carro. Então, assim, ele me questionava essas coisas. E eu dizia, não sei, pai. Então, assim, tipo, eu estou no lugar errado, é igual a água. Uma água ela é vendida por alguns preços, né? A gente conhece a história da água, né? Ela é vendida por R$ 1 no centro, né? Na feira. Então, ela era uma mercadoria, sim, ela era uma água. Hoje eu sei o valor que eu tenho, hoje eu sei o valor que tem nos conhecimentos, mas eu tive que desprender das coisas lá. Então, eu tive assim, o que é que eu já sei que está impedindo de eu crescer? Aí eu tive que mudar a Seus minha pensamentos. mentalidade. Eu tive que mudar os meus pensamentos, porque eu só estava adquirindo o quê? Só habilidades. A teca-feira do computador. Ei, isso aqui chama teca. Aí vai fazer o A, chama teca. Ah, editar um site no A, chama teca. Ah, tem que editar um vídeo, chama teca. Mas isso daqui, muitas das vezes, eu não entendia de o quanto eu precisava mudar a minha mentalidade. Para entender que eu estava ali fazendo coisas, às vezes para ajudar só uma instituição, diante do conhecimento que hoje eu tenho, e entender, graças a Deus, que a gente tem uma hora que a gente precisa acordar, né? Saber que eu posso ajudar muito mais. Eu preciso trazer esse resultado, eu preciso fazer mais coisas, eu preciso deixar minha marca no mundo. Exato. Né? E aonde ele fala, né, Teca? Eu gosto muito que ele diz assim, ó, é um pensamento de um autor chamado Robert D. Allen, né? Ele fala assim, nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém, né? Todos eles são investimentos ou custos, ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas, ou a fortalecem ou a enfraquecem. Muito bem, Almi, um beijo. O Almi tá falando lá de Maringá, mulher. Olha só coisa linda. Sabedoria é o conhecimento em ação, né? Então é Tu importante conhece o Almir? conhecer o Almi. Vixe, que mundo pequeno. O Almir é da mentoria de Jobé, a gente faz parte do É o grupo mesmo Almi? junto. Será? Será que é o mesmo Almi? Eu do sigo ele? Será que é? Eu tenho um Almi, Almir, amigo. fala aí, Almir. Tu conhece a Aurilene? Não sei se é o mesmo Almir, mas acredito que esse daí é o É meu o Almir. seu Almi? Tá tudo bem, Almi. Seja bem-vindo, É o nosso. tá? Então ele fala sobre isso, né, gente? Nenhum pensamento vai morar de graça aqui. Então, eu tenho que começar a pensar coisas. Não, não é. Vai, sei lá, não sei qual é o teu. Ele não é o que, Almir? Tu conhece a Aurilene? Não, acho que não. Acho que é isso que ele tá respondendo, né? Não, é o Almir. É o teu Almi, não é o meu Almi. Né? Então, assim, é importante que eu comece a ter essa mudança, né? De mente, de pensamento. Eu tenho que mudar os meus pensamentos. Eu preciso começar a pensar de uma forma plena. Por quê? Os meus pensamentos é o Almi da Teca. Vai dar certo. Porque os meus pensamentos, eles podem me levar ao sucesso ou eles podem me levar ao fracasso. A mesma coisa são as minhas palavras, como a Teca falou no início, né? Então, eu preciso começar a ter esse tipo de sentimento. Até falta quanto tempo? Pra gente, o Instagram derrubar nós. A gente falta aí um minutinho para cá. Eu não sei se Então, o seu Instagram ele já encerra depois de uma hora, né? Mas, então, assim, tem muito. Finalize o seu pensamento. então é aonde a gente precisa pensar, né? Qual é o meu comportamento esperado? A partir de hoje, vocês que estão aqui acompanhando, né, esse momento conosco, qual é o comportamento que você vai ter a partir de hoje? Quais os pensamentos que vocês terão a partir de hoje? Que mentalidade, né? Que gatilhos vocês tiveram, né? Hoje, ao ouvir
tudo isso, ao pensar sobre que tudo está dentro de você. O sucesso depende de você. Lembre-se disso, tá? E aí, uma coisa legal que a gente sempre, na hora que a gente estava planejando, eu disse assim, que tal a gente pensar, né, de uma forma que o que eu sou hoje e o que eu posso ser amanhã. Será que o que eu sou hoje, né, vai me trazer resultados tão bons? O que a gente espera? Se não está dando, eu tive que perceber isso, né? Se não estava trazendo os resultados que eu desejava até agora, é porque não está legal. E aí, então, é a questão da conscientização. Aí já entra a conscientização que você falou lá no começo. Porque se eu não estou tendo os resultados que eu gostaria agora, aí eu digo, não, peraí, deixa eu ver. Aí vem a conscientização. De por que eu não estou tendo os resultados que eu gostaria de ter? Aí eu tomo consciência de que existe alguma coisa de errado. Exato. E aí o que eu fazer? Eu vou entrar em ação. Em quê? Em buscar saber se o que eu sei não está me trazendo aquilo que eu gostaria que estivesse. Então, até onde o que é que eu preciso? Para onde é que eu preciso ir para ter os resultados que eu quero? Aí deixa eu abrir um adendo aqui da página 22. Vai lá. Que é uma coisa maravilhosa que a gente precisa ter em mente. É o seguinte: vivemos num mundo de causa e efeito. Causa e efeito. Teca, que diabos é isso que está falando? Eu também, na primeira vez que eu li esse livro, eu não entendi. Eu tive que ler pela segunda vez para entender que, por exemplo, o fato de eu não ter dinheiro é causa ou é efeito? Efeito. E qual é a causa? Por que eu não tenho dinheiro? Aí você precisa pensar. O que aconteceu para eu não ter dinheiro? Às vezes é porque a gente está estagnado, porque não tem controle financeiro, porque quer ser coisas que não é, porque gasta mais do que ganha, porque ganha pouco, porque se confia só no governo, porque tem só um trabalho. Hoje em dia você não pode mais. Tem que ter vários. Hoje em dia, pelo amor de Deus, você não pode ter só uma fonte de renda, não existe mais isso. Você não pode ter só uma fonte de ativo de renda. Se você for demitido hoje, o que vai acontecer da sua vida? Aí tem gente que se desespera, tem gente que morre. Eu fui demitida há uns 3 anos, na pandemia, saí, fui cortada da empresa. Eu não me desesperei. Eu não tinha só, eu nunca tive só, eu, graças a Deus, que sempre trabalhei, sempre procurava fazer outra coisa por fora. Então, eu trabalhava num canto, fotografava à noite, final de semana, eu sempre estava em movimento, eu sou o tipo de pessoa que eu não fico parada. Então, assim, nunca bote deposito. Aí vem aquela frase, né? Nunca deposite os ovos da galinha numa cesta só. Cesta só. Aproveita que tem, que você está dentro de uma empresa, aproveita que você está trabalhando e começa a pegar algo que você gosta de fazer e conciliar com o teu trabalho. Ah, não. Aí vem, ó, o medo, a falta de coragem. Aí você tem que fazer, sabe o quê? Aquela frase que eu falei lá no começo, você tem que se comprometer com ter sucesso na sua vida. É o comprometimento, é acordar cedo todos os dias. Sair de acordar de 10 horas da manhã, é estar cedo. Feriado, tem feriado? Feriado para quê? Para quem, né? Ah, mas eu trabalho a semana toda, chegar. Tem gente, ó, mentalidade rica e mentalidade pobre. A mentalidade pobre do quê? Feriado, só vai acordar 4 horas da tarde. Gente, eu fazia isso. Eu trabalhava a semana toda, feriado, eu queria dormir, dormia o dia inteiro, eu desligava o celular. Parecia assim que o mundo tinha acabado para mim. Eu estava cansada, queria dormir. Aí você entra para a vida de fazer algo, se comprometer em chegar onde você deseja chegar, você pode ser isso também, mas é um comprometimento. Ou você fica da forma que está, ou você tem que se colocar em ação para sair disso. E acabou. Não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada.
Então, quando a gente marcou essa live, né, Auri? Nem sabia que era feriado, nem olho. Eu já disse assim. Aí eu disse, vixe, eu fiquei preocupada por quê? Porque quando um acorda, em casa, os outros ainda estão dormindo, mas eu tentei não fazer barulho, né? Mas assim, deu tudo certo. Deu tudo certo. Estão acordando agora, né? Os trabalhadores estão acordando agora, 8 horas da manhã, está tudo bem. Então, assim, vivemos um mundo de causa e efeito. Você pensa, eu estou sem dinheiro. Isso é o efeito. Procura saber qual é a causa. Procura mudar, se conscientiza e muda, né? Aí tem a conscientização, que são 4 coisas, que eu acho que você só leu 2, né, Auri? Eu tenho até ali, ó, conscientização, ter o entendimento, desassociação, correto? Isso. Desassociar e o recondicionamento, recondicionar. Se a Auri quiser explicar sobre esses 2 últimos aí, se ela tiver anotado, eu anotei, e assim, são 4 elementos da mudança, eu botei ali na parede. Por quê? Porque a nossa mente esquece. Então, tem coisas que a gente tem que anotar e botar assim na nossa cara. Todo dia a gente está olhando ali, ó. Se conscientiza, se compromete, muda. Porque se tu não fizer isso, ninguém vai fazer. Não é governo, eu vou esperar me aposentar para fazer alguma coisa da minha vida. Hoje, com os modelos que vocês veem de coroa de 60 anos, de 70 anos, sarado do jeito que está, vocês acham que a gente vai ter condições de chegar à aposentadoria? Hoje, com as pessoas de 50, 60 anos, ser mais sarado do que a gente hoje, vocês acham que a gente vai conseguir chegar na aposentadoria? A gente precisa acordar para a vida, gente. A realidade é noite crua. Então, é ver essa questão de que a gente vive num mundo de causa e efeito. De tudo. Fulano tá brigando demais. Tá, por quê? Tá estressado. Não, estresse é só um efeito. Qual é a causa? Qual é a causa? Ela não dorme, ela não tá dormindo, ela não defeca. Que vocês sabem que mau humor também é de gente que tem prisão de ventre. Vai tentar discutir com uma pessoa que tem prisão de ventre. Eu não sabia. Tive que aprender isso. Paguei 3 tapas para descobrir que às vezes o nosso mau humor é por conta das coisas estomacais, né? E a gente não tem esse conhecimento, incrível que pareça. Então, assim, descobre a causa. Fulano de tal se separou. Ah, e o que foi? Não, foi nada. Ela só acordou um dia, olhou pro meu lado e disse assim, sai da minha casa com o marido, né? Vai-te embora, não quero mais olhar para ti. Separou, é louca, louca. Isso foi só o efeito. Mas vai atrás da causa. O marido não dava mais assistência, ele não procurava mais, ele era ignorante, ele não tratava mais ela como... Então, assim, a causa é o que a gente tem que ter consciência de que ela precisa ser mudada. Porque senão tudo vai ficar sempre do mesmo jeito. Hoje, nesse nosso momento, nós trabalhamos essas mudanças, né? Esses 2 elementos de mudança. Aliás, esses 3, né? A conscientização, o entendimento e a desassociação. Então, durante essa semana, né, nesses 7 dias, a próxima live, né, eu queria que vocês pensassem, né, que vocês tivessem essa consciência, se conscientizassem, entendessem e revisassem, né, fizessem uma reavaliação dos ambientes que vocês estão frequentando, das pessoas que vocês estão dividindo algumas coisas, né? Será que essas pessoas, elas realmente têm o nível que vocês estão procurando? Tá? E aí vocês vão analisar. Será que isso está me trazendo coisas boas? E aí, para vocês, né, que conseguirem ler o primeiro capítulo, nós vamos deixar aqui, né, Teca, um desafio para vocês, né? Quais as palavras-chave? Vai ter desafio? Quais Manda as desafio, palavras-chave que vocês identificaram nesse capítulo? Que te impactaram? Que te fizeram, que te tocaram? Né? E eu gosto muito nós chamamos de a metodologia dos 7 passos, sabe, Teca? Que é utilizada, tem até um livro, né, que foi escrito por um autor, que ele fala sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Tem até um livro, né, O Líder em Mim,
Inclusive, esse autor desse livro, ele é aluno a maioria deles, né? É. São mentorados por ele. Ele, né? E aí, o que acontece, gente? Ele fala que a nossa vida, ela tá baseada em 3 contextos. Ação, reflexão, ação, né? Eu agi e aí eu não tive É o cover. né? E aí ele fala que você precisa refletir sobre a sua ação. E aí é onde você vai mudar. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje com vocês, tá? Para vocês repensarem nas ações que vocês estão tendo e essas ações, que resultados elas estão trazendo. E aí vocês vão refletir e vão começar a mudar, né, suas atitudes, suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos com relação a isso. Façam declarações, né? A plenitude está dentro de você. Então faça declarações. Eu sou incrível, né? Eu posso, né? Eu sou inteligente, eu sou criativo. Uma coisa que eu sempre falo para as crianças... Todo dia eu digo, eu tenho uma mente milionária. 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 A minha língua travava no início quando eu ia falar isso, sabe por quê? Porque o fato de eu dizer para mim mesmo que eu tinha uma mente milionária me levava para minha conta bancária. Incrível, olha a crença. Eu dizer, eu tenho uma mente milionária, e eu vinha assim na minha mente, assim, bem na minha frente, que tá negativa tanto, e tu não tem dinheiro para isso, não sei o que. Eu ficava nessa, sabe? E não tem nada a ver. Eu tive que repetir várias vezes, até entrar no meu subconsciente, tirar, ressignificar aquilo que tinha lá, retirar aquelas coisas que tinha lá, que não tem nada a ver com o que eu sou, com o estado em que eu estou. Não tem nada a ver. Então, eu estou dizendo isso para ajudar você, que talvez vai falar, dizer, eu tenho uma mente milionária, e vai travar a língua como travei. O meu travou, literalmente, Adriane. Eu não sei se a sua fez isso, mas a primeira vez que eu li esse livro e eu tive que declarar, eu fiquei assim, acabou. Ele fez isso também, né? O mais engraçado é que depois ele disse que ele teve que dizer isso, mas ele diz assim, ah, tô na merda mesmo, que mal vai fazer se eu for falar. Então, assim, que vem coisa boa. Então, realmente as coisas começam a mudar. Agora, eu queria perguntar para você o seguinte, me diz 2 coisas que, do primeiro capítulo que você fazia e hoje você não faz mais, que teve essa mudança, assim, 2 coisas, assim. As declarações. Poderoso. Isso. E aí, o que acontecia? Gente, antes, eu era muito de... Era um robozinho, né? Era um robozinho que seguia o que os outros estavam falando, mas não seguia o que eu entendia, o que eu sentia, né? E a partir do momento em que eu falei, não é assim. Eu tenho que mudar, como ele fala, eu preciso me conscientizar, né? Fala uma declaração que tu mudou. Uma declaração que eu sempre, que eu faço sempre, né, é assim, de manhã cedo, quando eu acordo, eu sempre digo, o meu dia hoje será incrível e eu vou alcançar todas as minhas metas estipuladas durante esse dia. E eu sempre começo, né? Eu sempre começo dessa forma. Bom dia, né? O meu dia vai ser incrível. Eu vou alcançar tudo o que eu preciso durante todo esse dia. E eu vou estar travou a língua, né? Extraordinariamente com meus sentimentos e pensamentos muito positivos. E isso vai me trazer alegria, criatividade, né? Estratégia, tá? E resultados positivos. Então, tudo começa dessa forma. É você iniciar o seu dia declarando que ele vai ser incrível, que ele vai ser próspero, que ele vai ser incrivelmente positivo, né? E que nada vai te abalar. Então, eu comecei dessa forma. Uma das minhas é assim, que o meu dia vai ser maravilhoso, que algo maravilhoso vai acontecer para mim ou através de mim. Então, se algo não acontecer de maravilhoso para mim,
eu peço a Deus que algo aconteça de maravilhoso através de mim. Isso é, se eu não for abençoada, que todo dia a gente é abençoado, mas que eu seja um instrumento para abençoar a vida do outro. Então, através de mim. E é engraçado que a gente começa a olhar as pessoas diferente, a gente fica caçando assim, quem é que eu posso ajudar? Quem é que eu posso falar? Como é que eu posso fazer a alegria dessa pessoa? A gente entra no ambiente, a pessoa está triste, você fala uma coisa. Eu peguei o hábito de entrar, e isso é uma coisa que eu aprendi numa mentoria, em qual o Almir está, ele faz parte também, que é com o Gilberto, maravilhoso, e que é da gente falar palavras sinceras para as pessoas. Então, quando eu sou bem atendida, uma pessoa muito simpática me atendendo, eu olho e digo assim, ontem eu fiz isso. Fui muito bem atendida no local, a menina muito simpática. Eu cheguei e disse assim, você está pouco tempo, você é novata aqui, você está pouco tempo? Ela disse, não, já está com mais ou menos um ano. Eu disse assim, você é muito simpática, sabia? Eu gostei muito do seu atendimento, parabéns. E o sorriso que essa moça, se eu já estava sendo bem atendida, gente, ela simplesmente botou um sorriso de orelha, porque ela já estava sorrindo, ela já estava atendendo muito bem, já estava me deixando muita vontade, mas a gente nota o quanto a pessoa gosta de receber elogios. Então, ela está no lugar certo, porque ela sabe atender. E tem pessoas que estão no lugar errado. Por quê? Porque não gostam de lidar com clientes, não gostam de lidar com pessoas. Os donos de empresas que não entendem isso, tá com uma pessoa para cobrir o buraco de outro, bota ali à frente para atender pessoas, e muitas das vezes você é mal atendido. E eu tive esse entendimento também, de saber que muitas das vezes não é nem culpa da pessoa, é porque ela não gosta de estar ali, naquele dali, né? Exato. Então, assim, e ela precisa estar. Então, mesmo assim, eu busco algo de positivo de que essa pessoa fez. Então, assim, elogiar, dar um elogio sincero para qualquer pessoa que chega próximo a mim. Oi, seu brinco tá lindo. Olha, gostei da sua blusa, que blusa bonita. Um elogio, a pessoa se vestiu, se arrumou. Ah, seu cabelo, a Aurélio, eu vi, você ajeitou seus cabelos, né? Você estava com os cabelos maravilhosos, está com o cabelo volumoso, você ajeitou seus cabelos. Então, assim, são elogios que a gente sabe que é coisa assim, não é bajulação. Existe o elogio sincero e existe a bajulação. Então, a gente precisa ter cuidado nisso. Uma das coisas que eu mudei também na minha linguagem é o fato de dizer que eu não tenho dinheiro. As palavras têm poder, lembra? Todas as vezes que alguma coisa vinha para eu comprar alguma coisa assim, não vou comprar, não tenho dinheiro, não, eu não digo mais isso, gente. As palavras têm poder. Pare de dizer que você não tem dinheiro. Tá, até que eu vou parar de dizer que eu não tenho dinheiro. Vou dizer o quê? Se eu não tenho? Vou mentir? Não. Você vai ressignificar. Você vai simplesmente dizer, não cabe no meu orçamento. No momento eu não vou levar tal coisa porque não cabe no meu orçamento. Eu vou olhar um carro de 100 mil reais, eu vou desejar ele e vou dizer, eu não vou levar porque no momento não está cabendo no meu orçamento. Muda a sua forma de pensar, muda o que você fala. Todas as vezes que você reclama dizendo que você não tem algo, você vai continuar sem. Sempre vai. Isso foi muito forte para mim, foi muito forte. E eu corrijo, é incrível, eu corrijo quem está perto de mim diz isso. É de imediato. A pessoa, por quê? Porque se eu não corrigir, eu vou acabar voltando a falar de novo. Então, se está perto de mim, vai ter que aprender a falar direito. Não diga que você não tem dinheiro, diga que não está no seu orçamento. Aqui em casa, todo mundo aprendeu. A gente pode ter R$ 1 na carteira. Ei, quero comprar um bolo. Vixe, tem dinheiro. Não está no orçamento no momento. É. Tá aí, gente, uma boa dica para vocês, né? Eu sempre falo assim, ó. E prático. O pessoal chega assim, teve um curso na área de legislação trabalhista, né? Eu recebi o convite, né, para poder fazer esse curso. Aí eu disse assim, olha, no momento agora não está no meu orçamento. Então, assim, da próxima vez eu vou me planejar melhor para que eu possa fazer esse curso assim que você está novamente, né? Então, é importante que vem a questão da conscientização, né, Tecla? É a conscientização. Conscientização. Né? E faz toda a diferença, viu? Depois que eu aprendi a falar isso, tipo assim, seja quanto for, mas sempre surge trabalho. A consciência, ela observa. Então, a conscientização. A consciência, ela observa os nossos pensamentos e as nossas ações
para que vivamos as escolhas verdadeiras, tá? Então, assim, eu não sei se a Teca vai fazer isso, mas seria interessante, Teca, se você publicasse, será uma foto nossa aí nesse nosso momento e colocasse lá quais os insights que vocês, né, observaram. Almir, se você tiver aí, faz um print para mim, porque talvez se eu for dar o print aqui, pode ser que eu derrube a live. Vai lá. Almir, tu tá aí? Diz só sim ou não. Fiz, aí eu te banco. Ainda tá. Algum, tu fez? Visto, saiu com o olho fechado, amiga, vai. Pois é, tu tem que dizer, peraí que a gente tem que ficar parado 1 segundo, 3 segundos. Agora. Vou ficar poderosa, ó. Então, assim, eu gostaria de deixar com vocês o seguinte. Não esqueçam, né, da frase que ele fala. Os seus pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Então, durante esses 7 dias, se conscientizem, façam uma autoavaliação, né? Do que você está sentindo, dos seus pensamentos, das suas ações, tá? Revisem quem são as pessoas que você quer ao seu redor, né? Revisem os ambientes que vocês querem estar. E aí vocês se avaliem. O que eu quero da minha vida? Será que eu quero uma vida próspera e abundante? Ou eu quero continuar com a vida fracassada, né? Profissionalmente, financeiramente, de relações, né? Então, procurem repensar, tá? Ação, reflexão, ação. E eu acredito que vocês irão ter uma mudança bem drástica, né? Durante esses 7 dias. E não esqueçam, tá? Tudo depende, não é da Teca, da Aurilene, é de você. Então, são suas... Outra virada de chave foi essa, de quando eu entendi que não era dos meus mentores, não era de quem eu estava estudando, que dependia as coisas, era só de mim, aí a chavezinha também virou. Tudo depende de cada um. Tudo já está dentro de nós, né? A gente escuta essa frase. Tá aqui. E a Bíblia fala isso também. Tudo, Deus já lhe fez um ser humano perfeito. Ele já colocou tudo dentro de você. Até que surgiu uma vaga em tal lugar, mas ainda não tem essa habilidade. Meu amigo, minha amiga, te vira, sem mais, sem si. Sim, não. Vai falar com quem já sabe, aprende só o comecinho, só para estar ali, só para entrar. E, ó, vai ralar, sem desculpa, né? Deixa eu finalizar o meu. Vai lá. Pode? Começa a substituir crenças limitantes por afirmações positivas e empoderadas. Por exemplo, substitua o nunca vou ser rico por eu sou capaz de alcançar prosperidade financeira. Eu sou capaz de alcançar a minha liberdade financeira. E outra coisa que a gente precisa ter em mente é que quem hoje já chegou lá passou pelos mesmos problemas que eu e você estamos passando. Quem hoje alcançou o sucesso, levou não sei quantos nãos para chegar onde chegou. O cara lá da Disney, para construir a Disney, ele foi demitido por não ser criativo. Então, não acredite no que as pessoas dizem, no que as pessoas falam. Acredite naquilo que você tem dentro de você. E procure pessoas que estão indo para um determinado lugar em que você quer ir para caminhar juntos. Estejam juntos. Vai dar certo. Vai dar certo, Ariane? Com certeza. Vai dar certo. Deu certo, né? Lembre-se. Pois, então era isso. Fale. Declarações positivas, tá certo? Façam declarações positivas. E o seu dia vai ser incrível. Todos os dias serão incríveis, né? Então, as palavras têm poder. Então, mudem as suas palavras. Mudem o que vocês estão falando. Tá certo? E aí depois nos digam se o que a gente está falando é bobagem ou é conversinha de live, tá? Não é. Aqui está 2 pessoas diante de vocês
que fizeram isso e que as coisas começaram a ter grande mudança. Eu, por exemplo, posso falar demais por mim. E fazia tempo que eu não via a Auri, e assim, vejo a Auri totalmente diferente. É uma outra pessoa, é uma outra mulher. Ok, gente? Obrigada pela participação de vocês. Até A Almir aqui está falando, acredita no seu sonho, pois o sonho é real. Sim, Almir, e eu vou querer estar com uma live contigo também. Eu tenho fé em Deus, como você vê. Diz, Almir. até quinta-feira, viu, gente? Convida as outras pessoas. Se vocês gostam, né? Gostaram, né? Do que a gente falou aqui, se fez sentido para a vida de vocês, convidem mais pessoas a participarem.